Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no programa Jovens Destemidos. É minha primeira vez aqui. Meu nome sou o irmão Wellington, da Igreja Cristã do Evangelho Completo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a oportunidade aos irmãos que me chamaram para estar aqui, através da liderança do Espírito Santo. Meninos que estão aqui não para falar através da própria concupiscência, mas a direção de Deus para estar aqui. Eu agradeço a oportunidade a Deus, primeiramente, aos irmãos. Hoje eu venho falar sobre um assunto, sobre a mensagem Um Guia. Vou fazer a leitura aqui da palavra. Pediria para vocês para abrir a mensagem na Bíblia, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 17, onde diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita aos vossos outros. Então, irmão, nessa escritura, ele fala aos vossos guias. Algumas traduções está escrito aos pastores, que sim, é o nosso pastor. O nosso pastor é o nosso guia. O profeta é um guia. Mas acima de todos há um Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente, que nos guia. Ele é quem dá a direção para ir até a palavra, que é através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos guia a toda a palavra, a toda a verdade. Esse Espírito nos traz a vida, porque a palavra, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele diz assim: para obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois ele vela por vossa alma. Então eles não estão aqui para fazer qualquer coisa. Eles não estão aqui para falar algo monótono, alguma coisa que não seja para edificar, mas sim para edificar a cada irmão, a cada um, pois os pastores, eles cuidam de suas ovelhas, eles velam por cada um. Então, irmãos, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos para me fazer uma oração. Humildade eu lhe peço. Senhor Deus, Pai eterno, Pai, agradeço, Senhor Deus, pela direção de Teu Espírito Santo, por nosso guia, Pai, por Ele ter nos guiado até aqui para trazer a palavra, Pai. A palavra do dia e da hora, Pai. Esta palavra, Pai, a palavra que tem nos dado vida, Pai, pois sabemos que a vida provém de Ti, Senhor Deus. Eu lhe agradeço, Pai, em humildade. Agradeço, Senhor Deus, pela revelação, Pai, do dia e da hora que recebemos, através, Pai, de Ti, Senhor. Eu lhe agradeço, Pai, porque antes da fundação do mundo, Pai, Tu já nos tinhas em Teus pensamentos, Pai. Tu escreveu nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Pai. Tu nos deu, Pai, a predestinação. Somos escolhidos e eleitos, Pai, antes da fundação do mundo. Eu lhe agradeço, Pai. Confesso, Pai, que sem Ti não sou nada, Pai. Sou pó da terra, Senhor Deus. Mas o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, aquele, Pai, que vive e reina para todo sempre. Aquele, Pai, que não falha, que é perfeito, que é o alfa, que é o ômega, o princípio e o fim. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, em humildade. Oro, Pai, para que não seja, Pai, o homem aqui, Pai, mas que seja o Senhor através de carne, Pai, através da carne. Ó, Pai, eu oro para que cada um, Pai, o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, Pai, a cada um que possa estar assistindo esse programa, Pai. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, ó Pai, e que seja não feita a minha vontade, ó Pai, mas a Tua perfeita vontade, Senhor Deus, para todo sempre. Eu lhe agradeço, lhe peço em humildade, para a honra e para a glória de Teu nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem eu queria... O irmão Brando, profeta,
pregou ela. Mensagem Um Guia. O profeta pregou ela no dia 14 de outubro de 1962, no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, num domingo à noite. Ele lê algumas, como São João 16, versos 7 ao 15. Ele lê algumas escrituras como Hebreus 4, verso 12. O profeta conta algumas histórias sobre algumas pessoas que estão perdidas nas montanhas, nas florestas. Ele conta a importância que sem Deus nós não somos nada, que nós devemos ter um guia, e sabemos que esse guia é o Espírito Santo. Sabemos que esse guia vem através de um pastor, através de um profeta. E nós cremos que esse profeta veio, pois ele já está aqui, esse profeta. Ele já esteve aqui. Ele esteve aqui. Ele nasceu nos Estados Unidos. O profeta William Marion Branham. E ele teve a direção de Deus. Este profeta, ele passou por muitas provas, por muita luta. Satanás tentou derrubá-lo, mas ele estava sendo guiado. Tinha uma luz, era Deus ali, Deus que tinha trazido ele à terra. E assim como foi um profeta ungido, agora é um povo ungido, um povo que não está atrás de tradições, não tradições humanas, mas veio através pela perfeita vontade de Deus. Somos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. E eu quero chamar a atenção para a importância de ter um guia, a importância de ser guiado. Pois vem primeiro a fé, então a virtude. Então você recebe o conhecimento, você recebe a temperança, você recebe você recebe a paciência, então você recebe a piedade, que é a bondade, você recebe o amor fraternal. Esta são a estatura de um varão perfeito. E sabemos que esse guia, ele nos guia à estatura de varão perfeito. Essa estatura do varão perfeito é para a gente alcançar a pedra de coroa. E o Espírito Santo não pode nos coroar o edifício de Deus até que essas coisas estejam operando pelo Espírito. Então, o selar é o Espírito Santo, a coroa que nos sela no corpo. Em São João, pedi para que vocês abram no capítulo 16, verso 7 ao 15 de São João. Peço a paciência de vocês, porque não tenho muito prática assim, mas que seja feita a vontade de Deus. Ele diz no capítulo 16 de São João, do verso 7 ao 15, quero que vocês observem: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Eu vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vemos, disse que há de receber do que é meu, eu vou-lo de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram aos outros, me desculpe, passei aqui, era até o versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, eu vou-lo de anunciar. Sabemos que então esse Espírito lhe guiará em toda a verdade, e a verdade é a palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E qual é a verdade? A verdade é a palavra. Há só uma estrela verdadeira, que é a estrela do norte. Ela permanece no mesmo lugar, como vemos em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o profeta conta isso na mensagem, que ele conta que essa estrela do norte, conta que ela sempre está posicionada, que não importa o que aconteça, aquela estrela sempre está ali. E ele fala assim no parágrafo 27, parágrafo 27. Observe isso. Esse é o problema com o cristão hoje. Eles esperam até que a escuridão caia, então você consta que foi deixado sem o guia. O guia, ele diz. Ele fala isso porque ele conta algumas histórias sobre homens que se perderam, homens que se afastaram de Deus, igrejas que se afastam de Deus. E eu vou lendo isso de acordo com como está escrito. Assim é quando um homem está perdido de Deus. Aqui no parágrafo 29 ele diz: assim é quando um homem está perdido de Deus. Ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além do pensamento de um ser humano fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia, de Deus, faz coisas que às vezes não se esperariam encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos de batota, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa, dão tapinha nas costas de homens que são grandes pagadores na igreja e assim por diante, para deixar que passem impunes com estas coisas. Isso mesmo, põe diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes só para passarem impunes com isso, para conseguirem pagar as contas. Há só uma conta, ele diz aqui, há só uma conta que você tem que conseguir pagar. Há só uma conta que você tem que conseguir pagar, que é a sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. Perdido o homem, perdido está em estado desorientado. Ele é um louco, ele diz nessa mensagem. Ele fala também, assim, no 27. Mais para frente ele fala que eu tenho anotação. Voltar aqui no verso 33, Deus envia um guia, e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele, e devemos nos lembrar dele. Aqui isto diz, Jesus disse: não vos deixarei, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. E a pessoa, se ela não tem um guia, então ela é guiada para a morte. Se ela não tem um guia, ela está sozinha.
E uma pessoa sozinha, ela não pode fazer nada, ela recebe influências. Ela recebe influência como de Uzias e Isaías, que Uzias ele era um grande homem, o profeta chega a dizer que ele acima de Salomão, acima dele só tinha Salomão, que era um homem sábio, deixa eu acompanhar aqui, de acordo com como eu anotei. Não achei aqui no momento, mas ele fala sobre Isaías e Uzias. E ele fala que Isaías era um profeta. E o profeta vem através de um guia. Tem que ter um homem para o guiá-lo. E este homem sabemos que tem que ter a direção do Espírito Santo, pois só o Espírito Santo é quem pode guiar a toda a verdade, a palavra. Pois a palavra é Deus. E ele nos guiará até o reino prometido. Que sabemos que é a nossa terra prometida. E ele conta também sobre algumas histórias sobre um homem que se perdeu. E aquele louco, ele na floresta, ele caminhava e ele não sabia onde que ele estava perdido. Quando ele encontrou seu irmão, ele tentou morder porque ele estava desorientado. Ele mostra que isso aqui é exatamente como ele fala: perdido o homem, perdido está em estado de desorientação. Ele é um louco. Jesus disse aos fariseus, condutores cegos. E vemos que os condutores, quem que são os fariseus? Os fariseus são as denominações. Condutores cegos que vão através de pastores que são guiados pelos pastores. E se nós sabemos que se falar em língua não é ter o Espírito Santo. E sabemos que se um pastor não tem o Espírito Santo, ele os guiará pelo mesmo caminho. Condutores. Aqui o profeta diz no parágrafo 32 da mensagem: condutores cegos, cegos para as coisas espirituais. Estão vendo? Agora, esperasse que eles fossem guias para o povo, guiando o povo para a salvação. Mas Jesus disse: estais cegos. Ele disse: deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos da mesma cova? Ele faz uma pergunta. Condutores cegos. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo para liderar. Não tem a liderança do Espírito Santo. Ele também diz que Deus envia um guia, quer você se lembre que esse guia é apontado por ele. Essa é a razão para a vinda dos selos. A revelação dos selos. Esta é a razão para ter um guia, para ser guiado pela palavra. Mostrando que os céus e a terra passarão, mas que as minhas palavras não vão passar. Os céus e a terra passarão, mas essas palavras não vão passar. Ele conta algumas histórias sobre Nicodemos, um homem inteligente. Ele conta sobre Cornélio. Ele era um grande homem, um homem honrado. Eles precisaram de um guia. Homens que eram inteligentes, homens que eram grandes homens honrados, eles necessitaram de um guia. Quanto mais nós que precisamos de um guia. Deus usou o guia através de Pedro para Cornélio. Ele usou porque guiou Cornélio ao caminho certo. Qual que é a evidência que você sabe se é o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo quem está guiando. Ele está lhe guiando pelo caminho certo. Ele não te mostra coisas erradas, ele não permite você ficar na frente dele.
assistindo jogos. Ele não permite que você use. Não permite que você corte seus cabelos, mulheres. Ele não permite coisas erradas dentro da igreja. Ele não permite, porque o Espírito é santo, o Espírito Santo. E se você tem um Espírito Santo, então você tem que estar da forma certa, da forma correta. E como você vai estar da forma correta se você não é liderado? Você não tem a liderança do Espírito Santo. Se você não tem um pastor que é cheio do Espírito Santo, um pastor que vai lhe guiar, mostrar a palavra, cada dia, palavras espirituais. Não é cego para as coisas espirituais, mas eles velam pelas almas dos seus filhos, das suas ovelhas. Essa é a razão para a vinda do selo. Nicodemos era um homem inteligente. Cornélio era um homem no caminho certo. E Cornélio recebeu o Espírito Santo, falando, caiu o Espírito Santo sobre ele. Não falando Pedro, por isso. Era Pedro que era direcionado. Era o guia dele. Mas não o Pedro, mas era porque o guia estava em Pedro. O Espírito Santo, Pedro tinha o Espírito Santo. E o guia, e falando o guia, não Pedro, e falando ele ainda, caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios, e o batizaram em nome do Senhor Jesus. Pois há só um batismo. E ele também fala aqui, na página 3 da mensagem, um guia, no parágrafo 51, ele conta sobre a história de Israel. Ele conta em Êxodo, ele fala sobre no capítulo 13, no versículo 21 de Êxodo. Queria lhe mostrar, falar sobre isso. No 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo, no versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eles eram guiados por um profeta. E este profeta era Moisés, sabemos que era Moisés. E eles o guiavam pelo que era certo, pela direção de Deus, pelo Espírito Santo. Então, eles não sabiam, porque às vezes a gente murmura, às vezes as pessoas murmuram, às vezes as pessoas falam coisas que não servem para algo, a gente apenas fica murmurando. E assim nós vemos que aconteceu com Israel. Eles eram direcionados, eles murmuravam. Só que eles murmuraram. E quando eles murmuraram, eles reclamaram. Então, o profeta diz, mal sabia eles que estava a 40 anos de distância, porque começaram a resmungar contra Deus e o guia. E ele fala no parágrafo 52. Ele fala: e nos encontramos da mesma maneira. O que necessita é de uma religião escaldante. No parágrafo 54 diz: o que necessitamos é de uma religião escaldante, enviada por Deus à moda antiga, que escalde esse mundanismo para fora da igreja. O Espírito Santo é enviado para conduzir a igreja. Porque ele diz: não adianta a gente tentar fazer algo sozinho. Coloque Deus sempre em sua frente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus está nos guiando pela verdade, pelo caminho, pela verdade, pela vida, Jesus Cristo nos guiando através da palavra, é porque Ele tem o melhor para nós. Ele não quer nos ver entristecidos, Ele não quer nos ver condenados, mas Ele vê o motivo que Jesus Cristo veio foi para salvar os pecadores. Esta é a razão, para ser um exemplo que Jesus Cristo veio à terra. Então, Jesus disse: não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que está em mim. Verdadeiramente eu vos digo, ó filho, por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vê o Pai fazendo, isso o filho faz igualmente. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me agradeis, mas se não credes em mim, credes nas próprias obras que eu faço, porque essas testificam de mim. Assim vemos João também, que ele veio para testificar, não dizer que ele era luz, mas ele veio para testificar da luz. E quem que é a luz? A luz é o Espírito Santo. A luz é a palavra. E sabemos que a luz deste dia chegou. A luz de Apocalipse. A luz aquela palavra, a palavra. A luz que nos tem direcionado, o Espírito Santo. De Apocalipse, aquele anjo forte que desceu em Apocalipse 10. O anjo forte que veio com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele é quem tem nos guiado, o anjo forte. Esse anjo forte que trouxe o livro para João. Sabemos que nós somos João, somos João. E ele nos deu esse livro e nós comemos desse livro, que esse livro é a palavra, é os nossos nomes. Encontramos nossos nomes escritos. Ele nos deu um novo cântico. Ele nos deu cântico revelado, porque a revelação vem de Deus. E você não pode receber a revelação sem você ter o Espírito Santo, alguém para que te revele isso. E ele disse no versículo 51 que mal sabiam eles, porque estavam 40 anos distante, porque começaram a resmungar contra Deus ao guia. Nós não queremos denominação, o Espírito Santo é enviado para conduzir a igreja, não algum grupo de homens. O Espírito Santo é plena sabedoria. Homens ficam formais, indiferentes. Homens sozinhos, eles ficam formais. Ficam apenas intelectuais, fica apenas no intelecto. Mas uma igreja porque as obras, como Jesus disse, as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. E sabemos que o Espírito Santo, como o profeta diz, vem para uma igreja, para guiar uma igreja, assim como Israel foi guiado, assim como Cornélio, assim como Nicodemos foi guiado. Quero ler também, mostrar aqui. O profeta fala sobre vocês estão na terra, que fala sobre nós que somos na terra prometida. Ele fala no parágrafo 58 da mensagem: fique atrás da palavra, sim, Senhor, fique com esse guia, deixe que ele o conduza, não você conduza, mas estamos dentro da palavra. Glória a Deus, vocês estão na terra prometida. Devemos ficar atrás do guia. Tome o caminho provido por Deus. Ele conta também a história sobre o pato líder, no parágrafo 72. Devemos ficar atrás da arca, a palavra. Nosso líder, ter a liderança do Espírito Santo, nosso guia. Ele diz: permita que eu me leia esse parágrafo 72. Você já notou os gansos selvagens passando, os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu numa lagoa, em algum lugar. Ele não conhece o leste, o norte e o sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve para fora daquela lagoa. Mas nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser um líder. E todo pato na lagoa
Ele conta sobre esse pato, que ele caminhou, começou a vir o frio e ele sentia um frio muito forte. Ele sentia e ele não sabia o que ele é um pato, ele já nasce líder. Então ele foi para o meio da geleira e ele se posicionou e gritava ali. E falava quá, 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 quá. Ele gritava. E todo pato na lagoa vira direto a ele. Por quê? Eles conhecem seu líder. Simplesmente pela maneira de grasnar. Ele diz aqui: se a trombeta der sonido incerto, quem se parará para a batalha? Certo? Quem pode se parar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? E sabemos que nós ouvimos o som dessa trombeta, porque teve um profeta para trazer a mensagem. Um profeta vindicado por Deus, como assim diz o Senhor, para tirar um povo dessa era maligna, esta era que nós já saímos, esta era de Laodiceia. Ele nos tirou para fora desta era com essa mensagem do dia e da hora, que veio da direção de Deus. Ele teve um guia, ele teve a liderança do Espírito Santo para tirar o povo. Graças a Deus, porque senão estaríamos perdidos, estaríamos cegos, nu, como dizem em Apocalipse, cegos, nu, porque não tem colírio para os olhos, mas sabemos que nós recebemos colírio para os nossos olhos. Ele fala aqui esse é o problema com as igrejas. Com as igrejas hoje. Ele diz porque fala sobre cura, fala apenas sobre coisas que não edificam a igreja, não recebem o Espírito Santo através disso. Essa é a mesma coisa hoje. Eles não sabem nada sobre esse guia. Este é o Espírito Santo que cura, enche, salva, vindo novamente. O guia que nos tem dito todas estas coisas que aconteceram aqui, ele diz no parágrafo 87, estamos bem no meio delas. Um é apto para discernir os pensamentos do coração. Eles não sabem nada sobre isso. Eles chamam isso telepatia mental, algo assim. Não sabem o que dizer sobre isso. O profeta fala sobre está pregando, bravo, que aquilo não era de Deus. Assim como aconteceu com Jesus também, como os fariseus ali murmuravam o que não era de Deus, que era o contrário. Ele fala também sobre os magos. Ele fala sobre aqueles magos que foram guiados por uma estrela até Jesus. Aqui ele diz no parágrafo 93, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, Senhor. Ele era Deus feito carne, não numa terceira pessoa, a mesma pessoa, num ofício diferente, não três deuses, três ofícios de um Deus, corretamente. Assim como nós vemos em São João, capítulo 1. Deixa eu tomar. São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Deus é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E vemos que então a palavra é Deus e o Espírito Santo não guia até Deus. O Espírito Santo é Deus nos guiando. E ele aqui também conta algo que eu queria chamar a atenção para a história que ele conta. Já quase terminando, ele diz aqui, ele conta uma história sobre quando ele se perdeu na floresta, quando ele estava para ter em lua de mel. Eu cheguei certa vez que eu achei que era, ele diz no parágrafo 108, eu achei certa vez a pensar que era um homem, um bom mateiro, você sabe. Cacei tanto, pensei, sou simplesmente a prova de acidentes, ninguém vai, não se conseguiria fazer o que eu me perdesse. Minha mãe era meio índia, eu amava isso, que coisa, não se pode fazer que eu me perca na floresta, eu sei onde estou. Ele conta, né, sobre a lua de mel, que ele chamou a sua esposa para ir até as montanhas. Aqui, e na minha lua de mel, no parágrafo 109 ele diz, e na minha lua de mel usei certa artileza com minha mulher. Eu lhe disse, você sabe, querida, seria uma boa coisa se nós caçássemos dia 23 de outubro. Porque ele tinha a liderança do Espírito Santo. E quem disse para eles casar, isso foi quando o Senhor, ele disse, naturalmente, isso foi quando o Senhor me disse para fazê-lo. Ele teve a liderança do Espírito Santo. E assim como eu vim hoje aqui, não foi porque eu pedi, mas foi porque Deus predestinou, foi porque Deus nos guiou para estar aqui hoje. Então devemos fazer a vontade de Deus, porque nós não devemos ter outro guia, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo, pois Ele nos guiará ao nosso lar eterno. E ele levou o seu filhinho e sua esposa. Sua esposa já tinha sido, a sua ex já tinha falecido e a sua menininha, mas ele casou novamente pela liderança do Espírito Santo. Está bem, Billy, vem. Assim ele disse, estarei lá numa certa data. Ele falou para o filhinho dele, no parágrafo 112. Bem, a esposa e eu chegamos lá um dia antes, e Billy, assim, a cabana estava trancada. Havia um pequeno abrigo de meia água lá em cima, na floresta, onde Fred, Sotman e eu fomos, não faz muito, ficamos lá. O Espírito Santo, eu ouvi lá, aquela luz amarela movendo-se ao redor do arbusto. Mas o Espírito Santo me conduziu no que fazer. E olha que coisa, foi exatamente certo. Pois fizeram uma armadilha ali para o profeta, mas Deus falou para ele. E ele foi guiado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo me conduziu no que fazer. E que coisa, deu tudo certo. Foi exatamente certo. Ele não conseguiram pegar ele nessa armadilha. E ele contou uma história sobre ele, quando ele estava nessa montanha, que ele foi para caçar. Ele falou com sua esposa e para ela ficar com o seu filho, que ele ia caçar um grande veado. E porque ele já tinha caçado, ele era um homem muito bom, dificilmente ele errava o tiro, mas ele falava, não sou eu, é Deus, é Ele através de mim, Ele que me mostra como fazer isso, Ele que dá a direção, Ele que me direciona a fazer isso, porque ele conseguia através de Deus, não porque ele era bom, mas porque Deus o conduzia. E nessa montanha, quando ele subiu, e ali tinha
tinha uns animais, ele encontrou com uma pantera, com, como ele diz, uma puma, e ele foi tentar, e subindo nessa montanha, ele deixou a sua esposa no acampamento, e ele estava atrás desse veado. Mas quando chegou no final já desta caça, ele conseguiu achar o animal. Depois que ele viu essa puma, ele viu um urso que ele perdeu. Ele conseguiu farejar um urso, e ele achando que era um urso, quando ele olhou no meio da mata, ele viu aquelas folhas balangando. Quando ele olhou, era um grande veado, e ele atirou, e ele conseguiu matar aquele veado. E depois que estava já escurecendo, ele começou a perceber que ele já tinha limpado o veado. Ele percebeu que ele estava se perdendo, que ele estava sem direção, porque ele ia, dava voltas e parava no mesmo lugar. Ele ia, dava voltas e chegava no mesmo lugar. Então, ele precisava de um guia, pois a família dele iria morrer, o seu filho e a sua esposa, porque estava muito frio. Ele chega a dizer que, e aqui está ela, uma criança, lá na floresta, ambos morrerão esta noite. Aquele vento descerá até cerca de 10 abaixo de zero, 123 graus negativos. 103 graus negativos. Então, ele iria morrer. Aquele era a morte dele. Ele poderia ter morrido ali. Ele estava nas geleiras. Ele estava na montanha, e ele estava muito frio, e aquele vento ia se aproximar, aquela tempestade. E se ele tivesse ido para onde que ele estava indo, que é onde que ele estava tentando sair, ele poderia ir até o Canadá, para a direção do Canadá. Mas Deus, ele estava ali. Então ele clamou, ele ouviu uma voz que dizia: eu sou um socorro bem presente. Deus estava ali junto a ele. Deus estava falando com ele, porque um homem sozinho não faz nada sem Deus. E ele achava que ele era um homem de bom caso, que ele não poderia se perder, porque ele também era um guia. Então, após algum tempo, ele estava prestes a desistir. Ele estava achando que ele estava ficando delirando ou algo assim, porque ele estava escutando voz. Mas ele atingiu algo ali. E assim como ele também estava perdido, certo, mas eu me perdi também. Perdi deste guia. Afastei-me. Fiquei fora por alguns meses. No começo deste ano ainda. E quando eu estava lá, eu estava sentado, deitado naquele sofá, assistindo televisão, porque quando você não tem um guia, você faz coisas loucuras, como ele diz no começo da mensagem. Um homem louco se torna um homem louco, ele faz loucuras, coisas que nunca são contrariamente humanas, são coisas que às vezes não sabe o que está fazendo. Assim como aquele homem na floresta, ficou louco, ficou desnorteado. E ali eu tornei ao meu próprio vômito, uma coisa, assim como diz, um cachorro se tornando ao próprio vômito. Quando a gente faz algo errado, e ali a gente torna a fazer a mesma coisa errada. E eu estava ali, algo me chamou a atenção. Foi para mim, eu assistindo TV, aquilo ali eu vendo que era diabólico, que era uma adoração ali, através de um programa, uma adoração a Satanás, uma coisa demoníaca, aquilo ali, falando sobre ele e as pessoas sendo conduzidas a fazer isso, porque elas não têm outra coisa para fazer, elas assistem TV,
elas se reúnem para fumar, para beber. E assim é um homem quando ele está sem Deus. Ele faz coisas que não deveria fazer. Então eu estava ali e me chamou a atenção, eu levantei e caminhei até a porta. E algo me chamou a atenção. Aquilo foi o Espírito Santo me chamando. Ele é um socorro bem presente, assim como ele diz aqui. E ele, um guia, eu lembrei daquela passagem bíblica que está aqui em 1 Reis 17, fala sobre Elias e a viúva de Serepta. Ele conta que Elias estava na montanha, ele se retirou dali, ele conta no capítulo 17, do versículo 3, retirei dali, retire daqui, vai para o lado oriente, lá te esconde junto à torre de Querite, fronteira ao Jordão, por onde ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque nada acontece por acaso. E nesse tempo ele estava, porque ele tinha orado para que não houvesse chuva, e ele não choveu por muito tempo, então ele teve que subir naquela montanha. Então veio, eu queria que vocês lessem em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: te põe e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora de ali onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Do versículo 8 adiante até o versículo 23. Que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela de botija, e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meus filhos comê-lo, então morreremos. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, porque Elias pediu para fazer primeiro para ele. No versículo 15, comeram ele e sua casa muitos dias. Ela comeu, não acabou a farinha e nem o azeite da botija, como prometeu. Mas aquele menino que estava ali, filho dela, da viúva, ele morreu, ele dormiu, e ele estava deitado. Então aquela viúva foi e falou até Elias, mas meu filho, você fez tudo isso por nós e prometeu, isso aconteceu, e agora tiraste a vida do meu filho morre, matando-lhe o meu filho. Ela diz no versículo 20: então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu, ela clamou ao Senhor: meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo, disse Elias, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes, no versículo 21, estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar e entre nele. E ali eu estava, então eu sentei na cadeira e fiquei escutando um hino, porque através de hinos revelados, hinos espirituais, você recebe libertação. Esse hino cura, esse hino expulsam demônios, assim como Davi cantava. Esses hinos que são inspirados, porque nós temos a liderança do Espírito Santo, porque recebemos a mensagem do dia e da hora. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tornou ao caminho e trouxe
do quarto, a casa, eu deu a sua mãe. Ele disse: vê, é teu filho. Então eu estava ali. Depois que eu reconciliei com Deus, ali eu pedi perdão, porque sem Ele eu não sou nada, pois o homem sem Deus ele está perdido. Então ele me passando cerca de 2 dias, um dia, eu estava lendo uma mensagem: muda Deus seu parecer. Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a sua palavra. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a palavra, o Espírito Santo. E eu estava ali no quarto lendo a mensagem. Então já estava no tempo do entardecer. Já estava quase escurecendo, então eu ergui minhas mãos, comecei a ler e eu anelando, estava esperando, acreditando que eu receberia ali o Espírito Santo, crendo. E eu criei naquela passagem onde diz em Zacarias 14:7, no tempo do entardecer haverá luz. Então eu ergui minhas mãos ali lendo a mensagem, já estava para escurecer, então aquela luz veio a brilhar novamente. O Espírito Santo. Após algum tempo, ele diz aqui no parágrafo 147, após algum tempo, quando eu estava prestes a desistir, minha mão atingiu algo. Oh, que coisa! Eu tinha sido encontrado quando estava perdido. Eu me agarrei àquele fio, abaixei o rifle na mesma hora, tirei o chapéu da cabeça e fiquei ali. Disse: ó Deus, que sentimento é ser encontrado. Quando se está perdido, diz: direto para baixo até o final desse fio, nunca o largarei. Eu me agarrarei a este fio. Ele me guiará direto até onde tudo que é preciso para mim nesta terra se encontra, bem ali embaixo, minha mulher e filhinho, freneticamente, não sabendo onde estou, não sabendo como acender fogo, não sabendo o que fazer, ventos soprando e galhos estando caindo das árvores. Eu não me atreveria a soltar aquele fio. Eu segurei aquele fio até que ele me guiou direto até onde tudo que era preciso na terra estava. E este guia tem nos guiado. Ele não me guiou até aqui. E assim como eu estava no quarto, ali eu lendo a mensagem, comecei a chorar e não conseguia mais parar de chorar. Então entrou minha mãe, eu já estava em desespero, e ela me levou até o quarto, pois eu não conseguia nem andar. E eu lendo essa passagem, quando eu me tinha me identificado alguns dias antes, e depois eu lendo isso Deus me revelando que no versículo 23 do capítulo 17, Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vês, teu filho vive. E o profeta diz, falando sobre isso, eu vejo que ali eu alcancei algo. Eu alcancei o Espírito Santo de Deus, eu alcancei a salvação. Eu alcancei a salvação. Mas agora a gente vê que tudo foi por predestinação antes da fundação do mundo. Porque Deus ele não faz nada por acaso, mas quando ele faz a primeira vez é perfeito. Ele não volta atrás nos seus assuntos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele predestina, ele escreve seu nome no livro e ele sela aquilo ali. E agora, nesse romper dos 7 selos, reconhecemos os mistérios, os segredos da mente de Deus. E ele também conta aqui que no versículo 148, mas um dia num pequeno barracão de armazenar carvão, eu ergui as mãos e lancei mão de algo, ou me permita dizer, algo lançou mão de mim, era uma linha vital ou guia. Ele me conduziu seguro até aqui, não vou tirar as mãos deste fio. Deixe que credos e denominações façam o que quiser, estou segurando o guia. E assim, eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus, porque este guia, o Espírito Santo, me guiou até aqui. Me guiou para trazer a palavra, para falar o que. Porque é importante ter o Espírito Santo, pois senão nós tornamos perdidos, caminhando para a morte. Mas para a honra e para a glória de Deus, Ele está aqui. Eu agradeço humildemente a todos vocês. Me perdoem se eu falei algo
que vocês não conseguiram compreender, mas eu creio que foi a vontade de Deus tudo o que Ele tem feito até hoje. Não é nada por acaso, mas é a perfeita vontade dele. Eu agradeço em humildade a todos vocês, que Deus possa continuar o abençoando a cada um, cada irmão, cada irmã. E eu agradeço a Deus que Deus possa continuar junto a nós, a vocês. E agradeço. Quero fazer uma pequena oração. Senhor Deus, Pai eterno, eu agradeço a Deus Todo-Poderoso por nos guiar, Pai, pelo Teu Espírito Santo nos trazer até aqui, Pai, para trazer a Sua palavra, Pai, não algo, Pai, que possa levar as pessoas, Pai, em direção errada, mas o guia, Pai, que nos tem guiado em toda a verdade, Pai, ao caminho certo, Pai, ao lar eterno, Pai. Eu lhe agradeço em humildade, Pai, por falar conosco, que o Senhor possa continuar junto conosco, Pai, e que seja feita a Tua perfeita vontade para todo sempre, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, e aquele, Pai, que não recebeu o Seu guia, que ele possa reconhecer, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, que nós precisamos de Ti para todas as coisas. E eu agradeço, Senhor Deus, em humildade, pelo Teu infinito amor, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, por nos trazer até aqui, Pai, pois não recebemos nada pelas nossas obras, ó Deus. Não recebemos salvação pelas obras, ó Pai, mas pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Eu lhe agradeço em humildade pelo Teu Espírito Santo, pelo guia, Pai, pela essa mensagem do dia e da hora. Agradeço, Pai, pela revelação e oro para que o Senhor continue nos abençoando, para a honra e para a glória de Teu nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.